que é o Evangelho para você? Paulo, ele define dizendo que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lá em Romanos 1, versículo 16, nós podemos dizer também que o Evangelho é a boa notícia de Deus, né? É a boas novas. Se formos juntarmos essas duas definições, nós podemos dizer que o Evangelho é a notícia poderosa de Deus. E nós conversamos também nos outros vídeos passados sobre os 6 pilares do Evangelho. Primeiro é a criação, segundo é a encarnação, terceiro é a crucificação, o quarto é a ressurreição, o quinto é a ascensão e o sexto é a parúcia, a volta de Cristo para poder buscar a sua igreja e colocar os seus inimigos como estrado dos seus pés. Nós conversamos também sobre as credenciais do Evangelho que se apresenta logo no versículo 1 do capítulo 1 de Romanos, que ele vai dizer a primeira credencial de grande humildade. Paulo, servo de Cristo Jesus, que trabalha a questão da credencial da humildade. Mas também temos a credencial de grande autoridade. Esse Paulo, que é servo de Cristo, ele foi chamado para ser apóstolo. E temos aqui a credencial de grande autoridade. No entanto, o Evangelho, ele tem uma origem, ele tem uma testificação, ele tem uma essência e ele tem chamado. E a gente vai conversar sobre esses pormenores ainda neste vídeo. Ele vai falar sobre a origem. Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Estamos aqui vendo Paulo falando sobre a origem do Evangelho. O Evangelho é de Deus. Ele começa em Deus. A boa nova é uma boa nova de Deus. Então a origem não começa na filosofia, a origem não começa na sociologia, o Evangelho começa em Deus, a origem do Evangelho. E ele tem uma testificação, ele é atestado pelas Escrituras. Paulo, no versículo 2 do capítulo 1, vai dizer assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras. Ou seja, o Evangelho, se você quer descobrir a sua relevância, a sua origem, a sua essência, os seus chamados, você precisa se voltar para as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nelas a gente encontra a vida eterna e são elas que dão testemunho de Jesus Cristo. Amém? A essência do Evangelho está logo no versículo 3 do capítulo 1 de Romanos. Ele vai dizer assim, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo está falando não só da origem, não só da testificação, mas agora ele fala da essência. A essência do Evangelho é Cristo Jesus, né? A boa nova é uma boa nova de Deus, mas na verdade a boa nova é Cristo. A boa notícia não é só uma notícia, a boa notícia é uma pessoa. É o nosso Cristo, e Paulo traz aqui dois contrastes acerca do nosso Cristo. Ele é filho de Davi, está falando da humanidade, ou seja, da fraqueza do Filho de Deus, mas também está falando da divindade do nosso Cristo. Ele foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ou seja, Paulo também está trabalhando aqui, né, a humanidade de Jesus, mas também aí a divindade de Jesus. Jesus, ele é declarado ao mundo, como Filho de Deus em poder quando ele vence a morte, porque ali o sacrifício foi perfeito, foi aceito, porque viu em Cristo Jesus que ele não tinha pecado. Hebreus vai dizer que ele foi tentado, porém sem pecado. Se Jesus tivesse cometido algum tipo de pecado, Jesus não teria sido levantado da tumba, ele não teria sido ressurreto, ou seja, ele só seria o Filho do homem, não seria declarado o Filho de Deus, mas glória a Deus, porque Jesus Cristo, ele venceu qualquer tipo de pergunta que poderiam se fazer sobre tanto a humanidade dele como a divindade dele, e ele foi declarado, como Paulo encerra, logo no versículo 4, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Kyrios, aquele que manda, aquele que governa, aquele que dirige, ele é o cabeça da sua igreja, é ele que conduz a sua igreja e não as nossas vontades. Amém? E Paulo continua dizendo no versículo 5, pelo qual recebemos graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência da fé
entre os gentios. Ou seja, Paulo está dizendo que o evangelho nos dá o favor de Deus, a graça, um dom de Deus, o presente do Senhor de sermos salvos, e essa salvação nos dá também o direito, mas também nos traz responsabilidade. No caso de Paulo, ele nos deu apostolado. No caso de Paulo está falando aqui de chamado. E eu queria conversar com vocês rapidamente sobre isso. O Evangelho fala sobre 3 chamados. Paulo já começa falando do específico, chamado para ser apóstolo. Paulo foi chamado para ser apóstolo, assim como Pedro, assim como João, enfim, como os 12 apóstolos falados aqui no Novo Testamento, simbolizando também a atitude e a postura profética no Novo Testamento. Nós também, eu e você que está assistindo esse vídeo, se você entregou sua vida a Cristo, você tem um chamado específico. O que, pastor? Eu não sei te falar, você precisa buscar em Deus. Paulo trabalha em Romanos esse chamado a título de dons. Você encontra lá em Romanos 12. Paulo também vai trabalhar esses títulos também em Efésios na questão de pastores, mestres, enfim. Só que a Bíblia toda vai falar sobre identidade. Somos filhos de Deus, sacerdotes, somos reinos, somos sal da terra, luz do mundo. Ou seja, todos esses pormenores falam acerca do nosso propósito. O segundo chamado que eu consigo ver a respeito do Evangelho está logo no versículo 6. Ele vai dizer, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos um chamado específico, porque o nosso chamado é para pertencer a Cristo. O nosso chamado específico, bem como a nossa vida, pertence a Cristo. Nós fomos comprados por um alto preço. Houve uma moeda ali, um pagamento do salário do pecado, que era a morte. Jesus nos comprou para ele, nos tirando do império das trevas e nos levando para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, nós fomos chamados para pertencer a Cristo. E o último chamado, logo nos 7 primeiros versículos do capítulo 1 de Romanos, está lá no último versículo, no versículo 7, que diz assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados para serdes santos. Ou seja, se o primeiro chamado é específico, o segundo é o geral, para ser de Jesus Cristo, e o outro é dentro de nós, para sermos santos. E a gente poderia conversar o que é santidade. A santidade tem a ver com a nossa motivação de viver uma vida bonita para a glória de Deus. Eu poderia definir rapidamente aqui para você. Santidade envolve mente e coração, envolve motivação, da gente não ser perfeito, mas ser pessoas sensíveis ao coração de Deus. Charles Swindoll vai dizer que homens segundo o coração de Deus não são homens perfeitos, mas são homens sensíveis. Ou seja, 3 chamados que o apóstolo Paulo diz: chamado específico, chamado geral para ser de Jesus Cristo e chamado para ser santo. Ou seja, o Evangelho tem uma riqueza muito grande e eu te convido, só no capítulo 1 de Romanos, tem grandes coisas, tem muito mais coisas que a gente não conseguiria conversar aqui. E eu me despeço por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui abaixo, marque alguém e compartilhe, e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e venha o teu reino.